Já pensou em aprender cada vez mais sobre os mistérios do universo? Eu aprendi com o professor de Física e Astronomia Fabrício Monteso, que também é divulgador científico e possui um excelente curso online de astronomia fundamental e essencial. Confira os detalhes no primeiro link da descrição. Que é uma ideia do Hawking, foi ir atrás disso, né? Ele foi um dos caras que tentou também, né? O Hawking... Durante a vida dele aí. Então, o Hawking não era muito proponente. O Hawking ele foi um dos primeiros caras a desenvolver resultados que unificassem, que mostrassem que existe uma teoria que aparentemente unifica a quântica e a relatividade. E foi isso que ele fez, que foi o resultado que ele Da fez. radiação. Da radiação, Da radiação Hawking, né? Que é as flutuações quânticas. 69 ou 71, não lembro mais. Foi um desses 2 anos, ou 69 ou 71. Onde ele pegou e ele mostrou que buracos negros não são completamente negros, eles emitem radiação. E esse fenômeno que faz emitir a radiação é um fenômeno puramente quântico, é um fenômeno que interage da quântica com a gravidade. E daí, basicamente, é uma expansão de uma função de onda, yada, para quem for mais técnico vai entender o que eu estou querendo dizer, mas ele percebe que existe essa... Ele mostrou que existia realmente essa ligação entre a quântica e a relatividade e ela gerava efeitos perceptíveis no universo. Num objeto muito grande como o buraco negro, mas que tem efeito... Ele é tão poderoso que ele gera efeitos de escala microscópica. E ali ele geraria essa existência de que o buraco negro conseguiria emitir radiação da borda dele e perder massa. Que é muito louco, porque o buraco negro, basicamente, é um objeto que... Aqui a gente tem um buraco negro aqui, né? Nosso buraco negro gigante aqui. Seria um objeto que ele não emitiria luz, que ele é tão massivo que nem a luz conseguiria escapar dele. Seria essa a ideia. Então ele seria um objeto tão massivo que nem a luz conseguiria escapar. E se a luz não escapa, que é o objeto mais rápido de todo o universo, nada mais escapa. Então nada escaparia do buraco negro. Mas mesmo assim o Hawking mostrou que quanticamente existiriam objetos que conseguissem escapar. Como é que você pode entender isso? É como se você gerasse... É como se você entendesse que existem diversas explicações possíveis que você pode dar para isso. Mas você lembra o que é tunelamento quântico, Sérgio? Não, eu não. Não lembra? Eu sei mais ou menos o que é, mas Então, não sei explicar. tunelamento quântico é uma coisa que basicamente partículas... Vamos falar que eu tenho uma partícula que está fechada numa caixa de energia e ela não tem energia para escapar, ela fica oscilando de um lado para o outro. Mas existe uma probabilidade na quântica que você pode calcular que é que basicamente essa partícula vai escapar mesmo ela não tendo energia e ela consegue escapar para outro lugar. Então você pode ter, por exemplo, sistemas que você tem uma partícula, eu fecho ela dentro de um box. E já explico mais sobre isso, mas o Moisés tem um resultado muito interessante sobre isso. O Moisés Rosenweig, que a gente falou mais cedo. E ela não deveria escapar nenhuma partícula. Aí você põe um detector aqui e você detecta partículas que estão escapando daquela caixa. Porque elas conseguem, basicamente... É como se, num intervalo de tempo, ela ganhasse mais energia, escapasse e perdesse essa energia. Então, entre aspas, o que a radiação Hawking... Ela tem diversas possíveis explicações. Um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre as diversas interpretações da radiação Hawking, mas uma das possíveis interpretações é que uma partícula de dentro, ela basicamente tunelasse e por um instante ela ficasse com uma velocidade mais rápida do que a luz, escapasse do buraco negro e caísse de novo. Então você consegue, se você apontasse um detector para o buraco negro, você ia detectar radiação vindo nele. E o Hawking foi a primeira pessoa a propor isso. E é muito louco. Porque, basicamente, matematicamente, ele mostrou que a mistura da quântica e da relatividade faz sentido e gera resultados completamente não esperados. Só que o Hawking nunca foi muito fã da teoria de cordas. Ele preferia outros tipos de teorias. Entendi. Que fossem... Ele não era muito fã, era bastante crítico a ela. E, como eu falei, a teoria de cordas não é a única teoria de unificação existente. Existem outras teorias de unificação por aí. A teoria de cordas talvez seja mais famosa, mas existem outras, e ele meio que transitava nessa questão do que o pessoal fala que é a gravitação quântica, que é teoria de campos em espaços curvos, que é como vocês podem explicar a teoria de campos do universo nesses espaços curvos tal. Então é uma área que eu trabalhei um pouquinho,
E ele andava muito nessa área aí. Ah, isso é legal demais, né, cara? Não, Aí tem um problema na radiação Hawking, tem alguns problemas também, né? Tipo, para detectar seria complicado, né? Porque ela é porque basicamente Muito pouquinho, muito né? pouquinho. A energia Hawking, ela é inversamente proporcional, então quanto maior a massa, menor a quantidade de energia de radiação Hawking emitida. E se a gente tá falando de um buraco negro muito grande, imagina, né? Com milhões de vezes a massa do Sol, imagina o tanto. E demoraria um tempo que nós não temos ainda, né? Que Não, nem de vida do universo, né? Não, isso aí é ordem. Um buraco negro massivo de centro de galáxia. A gente está falando de ordens de magnitude da idade do universo para ele evaporar completamente por radiação Hawking. É impossível. Então a única chance que a gente teria seriam buracos negros muito pequenos, que a gente chama de buracos negros fundamentais, que seriam buracos negros do tamanho de alguns átomos ou coisas assim, que daí eles poderiam Verificar, né? daí eles evaporariam na escala de segundos, daí a gente conseguiria verificar esse tipo de interação. E para criar um desse é muito, muito difícil. É uma coisa que a gente não fez. Todo novo colisor que lança, né? Então, aconteceu isso nos Estados Unidos, no Fermilab, aconteceu no CERN, quando eles lançaram lá em 2010. Que é criar os buracos negros, né? Surge alguém falando, existe o risco de criar buracos negros fundamentais que vão destruir a Terra. Sugar a Terra toda, né? Todo grande colisor que lançou, surgiu alguém falando isso. Mas se viu que até agora não é tão fácil você fazer isso. Exatamente. Se fosse, já tinha destruído. Porque o ser humano não é assim, né? Já tinha destruído a Terra há muito tempo, né? Mas né? Não, toda vez que cria...